Ele aceita fazer um papel de linha auxiliar do Bolsonaro e do próprio Tarcísio de Freitas. E a pequena, o PSDB. O PSDB é um partido que tem história. É um partido que nasceu na Constituinte, é um partido que teve o Fernando Henrique Cardoso, presidente da República, eleito 2 vezes no primeiro turno, governador como o Mário Covas, que era uma figura importante da República. E a gente vê hoje esse partido reduzido à omissão, né, que é basicamente, num segundo turno, entre o Lula e o Bolsonaro, optar por uma neutralidade. Isso transmite uma mensagem de ambiguidade muito grande. E o Rodrigo Garcia, quando se coloca como apoiador incondicional, ele rasga essa história do PSDB. Me parece que o PSDB, que já foi mal nessa eleição, não conseguiu lançar um candidato a presidente, perdeu deputados federais, se apequena com a decisão do Rodrigo Garcia, que nunca foi um tucano de verdade, né? Ele tem toda uma carreira política fora do PSDB. Ele estava no PSDB por uma conjuntura muito da política paulista, de um acordo com o João Dória, e segue esse caminho, né? Ele é um político muito conservador. Do ponto de vista do conservadorismo dele, ele está mais ou menos no caminho que ele sempre seguiu. Agora, ele tinha que ter uma responsabilidade maior pelo cargo que ele ocupa, né? O PSDB é um partido importante na história do Brasil e ele é governador do estado de São Paulo. E parece que, do ponto de vista político, é um erro, porque o apoio dele ao Bolsonaro me parece que vai agregar muito pouco, mas desonra muito a história do PSDB, no meu entender, Diego. Nós terminamos agora há pouco a reunião da Executiva Nacional do PSDB e a posição que mais convergente foi de liberar as sessões estaduais do PSDB para fazer os seus entendimentos locais e tal, especialmente aqueles 4 estados onde o PSDB disputa a reeleição: Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Paraíba. Mas eu e mais alguns ex-presidentes do partido, como Tasso Gereissati, Pimenta da Veiga, Teotônio Vilela, o pessoal do movimento afrodescendente, LGTB, da Juventude e outros, nos manifestamos pelo apoio ao ex-presidente Lula, não é? Com ressalvas que foram feitas ao longo. Tem um histórico de atritos entre nós, mas a questão central hoje, para esse apoiamento, é a defesa da democracia, né? A defesa da democracia, do combate às desigualdades, da diversidade cultural e de gênero, né? Do Brasil estar inserido de uma forma altiva e ativa nessa ordem econômica internacional, a diplomacia nossa voltar a ter tudo aquilo que a caracterizou ao longo dos anos, especialmente a questão ambiental, por fim, a essa predação ambiental que existe, promovida por esse governo que está aí, e a defesa das liberdades, né? Contra esses arreganhos autoritários, autocráticos, que caracterizam tanto o atual presidente. Com relação à posição do governador Rodrigo Garcia, eu próprio deixei para tornar pública a minha decisão depois de fazer essa reunião da Executiva Nacional, buscando um entendimento melhor. Do meu ponto de vista, devíamos ter feito um entendimento mais assertivo, né? Mas eu acho que foi o possível e vai ter seu resultado, vai ter desdobramentos e tal. Com relação ao governador Garcia, ele não esperou, não achou que devia tomar logo essa iniciativa, e acho que da forma como ele tomou essa iniciativa, até mesmo um questionamento feito pelo Tarcísio, né, dizendo que não sentia muito bem, não acha que o apoio do Garcia possa acrescentar alguma coisa para ele, algo dessa natureza. Eu achei até meio estranho ele ter dito que vai fazer um apoiamento incondicional. Acho que ele poderia ter conversado mais com a direção do partido, enfim, para uma decisão mais convergente. Senador, boa noite, aqui é o Kennedy. Isso faz parte da ala histórica do PSDB, é um partido que teve, entre seus fundadores, políticos que se opuseram à ditadura militar de 1964, que é apoiada pelo Bolsonaro, é um partido que nasceu na Constituinte, elegeu o presidente da República 2 vezes em primeiro turno, teve o Mário Covas como governador de São Paulo. Essa posição do Rodrigo Garcia, ela não desonra a história do PSDB, não desrespeita
a história do PSDB, senador? Eu diria que ela não é compatível, né? Teria sido mais adequado que ele procurasse conversar com o partido, ouvir mais o partido e arbitrar, e contribuir até para arbitrar uma posição, para definir uma posição, que eu acho que não é uma posição que tem tanto respaldo dentro do partido, inclusive na forma como ele colocou, né? Um apoio incondicional. Mas um apoio incondicional você não tem apoio, você tem identidade, né? Você não está apoiando, você está manifestando uma identidade com esse candidato à presidência da República e nós, eu pessoalmente e muitos no PSDB, questionamos. Hoje teve a reunião da Executiva Nacional, eu estou vice-presidenta nacional do partido e levei para o debate essa posição de que o partido teria e tem a obrigação de defender e apoiar a candidatura do Lula no segundo turno. Essa posição foi debatida e nós, por unanimidade, foi acolhida pelas pessoas que compõem a executiva. E é importante se destacar que essa posição do PDT em relação a apoiar o Lula não teve relação com cargos, com conquistar ministérios, foi um debate programático. Nós apoiamos o Lula por estar no nosso campo, mas também trouxemos contribuições para que o Lula coloque no seu programa de governo. E são 3 contribuições importantes que estão relacionadas com a tradição trabalhista do PDT. Então, primeira contribuição seria que o Lula, caso eleito, e que será eleito, garanta e faça uma política de renda básica no país. Segundo, que se construa uma política também para a renegociação da dívida das pessoas que estão com o nome no SPC, já que nós vivemos um contexto da maior crise econômica da história do país, e essa renegociação é fundamental para dar um fôlego econômico no país. E terceiro também, a gente propôs que o Lula insira no seu programa uma universalização da educação em tempo integral. Isso é uma tradição do PDT, vinda do Leonel Brizola, quando criou o CIEPS no Rio de Janeiro, e nós temos esse compromisso com a educação e com os direitos dos trabalhadores, e temos certeza e contamos que o PT coloque essas contribuições no programa de governo para qualificar o debate, né, e a política programática do Brasil a partir de janeiro do ano que vem. Deputada, a senhora, como dirigente do PDT, disse que defenderia um apoio crítico ao Lula. E o Ciro Gomes, ao manifestar o apoio dele, dizer que segue a decisão do partido, ele não cita o nome do Lula, ele fala em última saída e diz que são 2 propostas, 2 caminhos insatisfatórios, né? Insatisfatórias para o Brasil. Me parece ali, de novo, uma equivalência entre Lula e Bolsonaro. Eu pergunto para a senhora, o que quer dizer um apoio crítico? Qual que é a natureza e o empenho do PDT a favor da eleição do Lula? O apoio crítico vai justamente nesse ponto, porque a gente está discutindo o programa. Então, é papel do campo progressista, é dever do campo progressista uma análise crítica. Então, crítico no sentido de que nós temos essas contribuições que nós achamos importantes, porque o nosso compromisso é a superação, que o Brasil supere esse contexto de crise aguda que nós estamos e que construa um projeto e um modelo econômico que combata o avanço do neoliberalismo no país, que nos colocou nessa crise nunca antes vista na história. Qual